6.2.2 Antitruste no Brasil. No Brasil, a evolução também foi gradativa. Vale menção ao Decreto 7.666/1945, à época de Getúlio Vargas, cujo principal foco era a repressão do abuso do poder econômico, mas na Constituição de 1946, as regras se tornaram o marco do sistema antitrustes brasileiro. Ideias favoráveis e contrárias ao princípio antitrustes fomentaram calorosos debates no Congresso Nacional e, a partir daí, emanaram diversas leis, projetos e decretos, como alteração, em 1969, da Constituição de 1967, que passou a expressar explicitamente pela primeira vez a questão do abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. E, finalmente, a Lei 12.529 de 2011 deu um caráter mais abrangente à questão, embarcando dois princípios: a lei de tutelar a livre iniciativa e livre concorrência. Também passou a proteger o consumidor, pois, em determinada Constituição, não há combate à posição dominante em si ou à concentração de empresas, mas sim abuso do poder econômico visando a repressão de lucros excessivos. Para efeito de legislação brasileira, torna-se ilícita qualquer prática prejudicial à concorrência, sem distinção de acordo, abuso ou concentrações. Por exemplo, uma venda casada pode significar contrária à ordem econômica, na prática. Entretanto, para se configurar o ilícito, é necessário haver comprovação do efeito abusivo ou anticompetitivo, efeito atual ou potencial, ou seja, configurar-se a infração de ordem econômica, restringir a concorrência, trazer aumento arbitrário de lucro ou apresentar domínio no mercado. O antitruste não é uma ciência exata. Vários são os interesses possíveis de proteção, conforme o sentido de decisão e, sobretudo, a interpretação do mesmo texto legal altera-se profundamente com o passar do tempo. Mesmo assim, vale destacar alguns temas passíveis de serem considerados ilegais, como acordo entre agentes econômicos, quartéis, venda casada, tópicos representando sinais de alerta, como posição dominante no mercado, formação de consórcio, uso de canais de distribuição e fixação de preços abaixo do custo. Acordo entre agentes econômicos. A Lei Antitruste 8.884/1994 considera ilícito apenas e tão somente acordo entre agentes econômicos que tenha por objetivo ou efeito limitar, falsear ou de alguma forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa, dominar o mercado relevante de bens ou serviços, aumentar arbitrariamente os lucros, exercer de forma abusiva posições dominantes. Os acordos entre agente econômico podem ser verticais ou horizontais. Os horizontais são aqueles celebrados entre concorrente e verticais quando envolvem agentes de uma mesma cadeia produtiva, a saber, fabricante e distribuidor ou fabricante e fornecedor. Os acordos entre concorrentes visando neutralizar a concorrência são denominados quartéis. Segundo definição de Celso de Albuquerque Barreto, o quartel representa um acordo, um ajuste, uma convenção de empresas independentes que conservam apenas deste acordo sua independência administrativa e financeira. O quartel tem como objetivo eliminar ou diminuir a concorrência,
conseguir o monopólio em determinado setor de atividade econômica. Os empresários agrupados em quartel têm por finalidade obter condições mais vantajosas para os partícipes, seja na aquisição de matéria-prima, seja na conquista de mercados consumidores, operam-se desta forma: a eliminação do processo normal de concorrência. Existem diversos tipos de quartéis, como o de preço, divisão de mercado, distribuição de produtos ou contas de produção, entre outros. O de preço, por exemplo, ocorre quando duas ou mais empresas se unem para fixar preço mínimo no mercado ou para combinar valores, seja absoluto ou em percentual de aumento. Qualquer que seja a prática, ela é punível pela lei, porque reduz a concorrência, prejudica o consumidor. Um quartel pode ter mais ou menos sucesso de acordo com as condições a que está submetido. Exemplificando, quanto maior for o número de empresas concorrentes num segmento, mais difícil é a cartelização, pois pode perder-se facilmente o acordo de acordo. Se os preços estabelecidos forem muito altos, possibilita-se a entrada de novos players, colocando naturalmente o quartel em risco. Por outro lado, num mercado com pouco comprador, seria mais fácil detectar uma eventual quebra de acordo. Portanto, esse se tornaria mais sólido. Também existe os mercados em retração, levando a empresa ao estado de alerta para sobreviver algumas vezes ou mais dos participantes do quartel o quebra. Consta-se a existência de inúmeros fatores determinantes de certas instabilidades ao quartel. Apesar disso, eles podem existir. Embora exista só por um pequeno prazo, ele irá causar danos ao mercado nesse período. Portanto, combatê-los é fundamental. Todavia, nem sempre é tarefa fácil detectar sua existência. A simples coincidência de preço de um determinado segmento sugere estratégias similares e processo comum entre os concorrentes, ao invés de algum acordo ilícito. Assim é necessário muito cuidado ao analisar uma situação antes de tirar alguma conclusão precipitada. Venda casada. Venda casada refere-se à vinculação da venda de um produto pela aquisição de outro. Também se aplica ao caso de condicionamento de prestação de um serviço pela aquisição de um bem. Os órgãos fiscalizadores precisam estar atentos, pois existem muitos sacrifícios para bularem essa condição, como perda da garantia se outro fabricante realizar a assistência técnica. Além disso, nem sempre a venda casada pode ser um problema, como mostra o seguinte caso hipotético: numa cidade pequena, uma padaria impõe a venda de um litro de leite somente se o freguês comprar 4 pães franceses. Este caso demonstra: há problema se essa for a única padaria da cidade. Não há problema se o consumidor puder trocar de padaria. Posição dominante. A posição dominante é importante para as leis antitruste, porque quanto maior for o poder de um agente econômico, maior é o dano provocado no mercado e na concorrência em si. Dominar significa ter a força para adotar um comportamento independente dos concorrentes, tornando-se apto a controlar o preço, a produção ou a distribuição de um bem ou um serviço de uma parte significativa no mercado, excluindo assim a concorrência. No Brasil, presume-se posições dominantes quando uma empresa ou um grupo de empresas for capaz de alterar
unilateral ou coordenadamente condições de mercado ou estiver controlando 20% ou mais do mercado relevante. Portanto, uma vez comprovando o fato de o agente econômico deter e abusar do poder que lhe garante a posição dominante, embora não detenha 20% de mercado, seu comportamento estará sujeito à sanção. Mas vale ressaltar que o simples fato de ter posição dominante não significa automaticamente ser punível pela lei. Esse domínio também ocorre de forma lícita, ou seja, através de qualidade do produto ou de maior eficiência da empresa em relação à concorrência. Entretanto, neste caso é óbvio as autoridades fazerem naturalmente uma vigilância maior sobre tais empresas, esperando-se delas um comportamento menos irrepreensível. De forma geral, o agente dominante pode atuar livremente no mercado, desde que o prejuízo aplicado a seus concorrentes decorra do mérito dos bens e serviços que oferecem. Consórcio. A constituição de consórcio significa a celebração de contratos entre sociedade para a execução de determinado empreendimento tipificado no artigo 278 da Lei 6.404, de 1976. O consórcio não tem penalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no restrito contrato, respondendo cada um por sua obrigação, sem punição de solidariedade. Na realidade, o consórcio por si pode representar um risco de compliance para as empresas, pois a má conduta de um dos lados pode expor a imagem do outro. Assim, ao longo desse livro, diversos mecanismos serão abordados para mitigar tais riscos, mas, além desses, há questões na legislação antitruste a serem consideradas e é muito bem avaliada antes de se decidir firme este contrato. É forçoso avaliar a justificativa à luz das leis antitruste para a formação do consórcio, tais como os portfólios de cada empresa, o objetivo de cada um abarca nesse empreendimento e capacita produtiva ou de prestação de serviço. Canais de distribuição. Toda empresa precisa escoar seu produto até o consumidor final de forma eficiente. Caso contrário, de nada adiantaria possuir um produto de altíssima qualidade e preço atrativo. Portanto, fazer o produto chegar a seu destino final torna-se essencial para o sucesso da empresa. Consequentemente, o controle dos canais de distribuição pelo agente econômico pode conferir-lhe a posição de superioridade em relação a seus competidores e, por essa razão, significa o controle do mercado. Deste modo, tais canais precisam ser avaliados com cautela, principalmente quando existe acordo entre vários elos da cadeia produtiva, por exemplo, os de exclusividade, preço abaixo do custo. Nem sempre a venda de produto com preço abaixo do custo é ilícita. Há casos justificativas plausíveis, como na desova de produto com data de validade próxima ao seu vencimento, oferta esporádica para atrair determinado consumidor, entrar no mercado específico, conceder descontos promocionais. Todavia, é necessário tomar cuidado para que tais preços não camuflem uma tentativa de eliminar a concorrência.